A sombra mais escura. Eu tenho algumas histórias ao longo da minha vida, mas nenhuma me aterroriza mais do que a do meu irmão mais novo. Certa noite, quando éramos crianças, morávamos em uma casa antiga construída no início dos anos 80, e coisas estranhas aconteciam. Objetos apareciam em lugares onde não os colocamos, ruídos estranhos, luzes piscando sozinhas. Nada realmente assustador até então. Eu tenho 2 irmãos mais novos, e as diferenças de idade entre nós eram exatamente de 2 anos. Quando eu tinha cerca de 9 anos, meus irmãos tinham cerca de 7 e 5 anos, compartilhando um quarto do outro lado do corredor do meu quarto, com nossas portas de frente uma para a outra. Certa noite, eu acordei tarde da noite ou no início da manhã ao som de cliques repetidos. Eu podia ver as luzes no quarto dos meus irmãos ligando e desligando periodicamente em sucessão. Caminhei até a porta e vi meu irmão mais novo sentado na cama de cima, uma expressão aterrorizada no rosto, seu pequeno braço alcançando para baixo, acionando o interruptor de luz. Não sei por quanto tempo fiquei lá, mas logo minha mãe estava atrás de mim, observando-o por um momento antes de repreendê-lo por ficar acordado até tarde e brincar com as luzes. Ela então se virou com olhos vazios, olhando para mim e minha mãe por alguns momentos com a voz mais monótona que uma criança de 7 anos poderia expressar. Ele disse para minha mãe: "Eles só podem se mover no escuro, eles estão chegando. Quando eu apago a última luz, eles quase podem me tocar." Elias. Minha mãe entrou em pânico, pegou os 3 de nós, levou-nos para o quarto dela, trancou a porta e dormimos com as luzes acesas. Na manhã seguinte, perguntei ao meu irmão o que ele viu na noite anterior. Ele mais uma vez viu algo incrivelmente escuro, explicando que muitas crianças saíam do armário. Pareciam mais escuras que a sombra mais escura, com apenas um contorno branco delineando suas formas. Eles tinham olhos vazios e toda vez que as luzes se apagavam, eles se aproximavam. Quando as luzes se acendiam, eles desapareciam. Eles desciam do armário, caminhavam até a cama dele, subiam e tentavam alcançá-lo. Isso me assustou, mas piorou a partir daqui. Isso se tornou uma ocorrência noturna, e meu irmão mais novo logo pediu para o armário ser trancado. Minha mãe concordou, e finalmente eles puderam dormir a noite toda com menos medo. Até que a fechadura foi colocada na porta. Nós adormecemos com um pouco menos de medo, até que a porta parecia se fechar com uma força além do alcance da corrente. Juro que os 3 vimos mãos negras pequenas se agarrando pelos vãos da porta do armário. Isso acontecia quase todas as noites. Até sussurros começaram a vir da porta do armário, nos instigando a nos aproximar. Eles pareciam desesperados, nos implorando para deixá-los sair. Minha mãe pensava que tínhamos imaginações muito ativas e estava aterrorizada. Talvez ela estivesse certa. Isso continuou por quase 1 ano e parou por volta do mesmo tempo. Não mais sons, não mais vestígios. Tudo estava bem, mas depois disso, coisas estranhas aconteceram de tempos em tempos, algumas assustadoras, algumas estranhas. Nós crescemos, vivemos naquela casa por 13 anos. Eu me mudei, conseguindo meu próprio quarto, e não me importei que nos mudamos para a casa ao lado da nossa casa de infância. Agora, eu havia esquecido todas as coisas estranhas da minha infância e só me lembrei quando estava passeando com meu cachorro uma noite, por volta das 3 horas da manhã. Eu estava acordado a noite toda, a janela do quarto dos meus irmãos voltada para o quintal da minha antiga casa. Eu me virei quando meu cachorro começou a olhar para lá e encontrei a luz piscando repetidamente. Rishi Astronhal. Lembrei-me das crianças saindo do armário. A parte mais estranha para mim foi que a família que se mudou para nossa antiga casa era uma mãe solteira com 3 filhos, assim como minha família, e assim como minha família, as idades eram próximas a 9, 7 e 5 anos. Depois de pesquisar, descobri que a casa foi construída em 1980 ou 1981 e abrigou uma jovem família até 1987, quando ocorreu um incêndio elétrico. O pai da família trabalhava em uma mina e estava fora de casa,
deixando a mãe sozinha com 3 filhos, com cerca de 8, 6 e 4 anos na época do incêndio. Os meninos ficaram presos no quarto que meus irmãos ocupavam antes. 2 dos 3 corpos foram encontrados. A mãe conseguiu escapar e viveu sozinha depois. A casa ficou em ruínas por 2 anos e foi reconstruída em 1989 ou 1990. Durante esse tempo, algumas mortes estranhas ocorreram. Um casal mudou-se com um bebê, que morreu de uma doença 5 meses depois de se mudarem, em 1991. Um homem solteiro mudou-se e se enforcou no porão em 1993 ou 1994. Uma grande família de 6 pessoas, composta por mãe, pai, 3 filhos e uma filha, mudou-se em 1994. A filha cortou os pulsos na banheira e morreu por perda de sangue. 1 ano depois, o filho mais velho se suicidou no porão. A casa ficou vazia até 1997, quando uma viúva e sua filha a ocuparam. Nenhum incidente foi registrado.